Boa noite, eu sou o Gabriel e seja muito bem-vindo ao Papo de 15. O Papo de 15 é um bate-papo onde o nosso convidado traz uma palavra de fé e esperança aos nossos corações. Hoje, tenho o prazer de ter ao meu lado nosso querido irmão Luiz, que já participou do nosso Papo de 15 e está nos dando a honra de estar aqui mais uma vez falando do amor de Deus. Boa noite, irmão Luiz. Qual é o nosso tema de hoje? Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos vocês que estão assistindo neste momento. E para mim é um privilégio estar aqui novamente para falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que realmente dá a luz para o nosso caminho, como diz em Salmo 119, 105, lâmpada para meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. E o tema de hoje é um tema que muitas pessoas até não gostam muito de falar, mas nós temos que falar também sobre esse tema, porque ele está na palavra de Deus, que é sobre o caminho e as consequências do pecado. Porque nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. E nós vamos ver como que entrou o pecado no nosso mundo e como que o pecado entra na nossa vida também. E o texto base para esta nossa conversa está lá em Josué, no capítulo 7, versículo 21, que diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Estas palavras aqui foram ditas por Acã, a confissão de Acã, de um pecado que ele cometeu. Após Josué e o povo hebreu passarem o rio Jordão e conquistarem uma cidade forte, uma cidade cercada por muros, com muitas pessoas, eles conquistaram a Jericó. Mas foi dito por Deus a Josué: de Jericó não pegue nada, pois será anátema, ou quer dizer, será maldito, atrairá maldição ao povo, se alguma coisa for pego de Jericó. E aqui nós vemos que Acã acabou pecando e pegou essas coisas e as escondeu. Isso aconteceu quando Josué descobriu isso, quando eles foram para conquistar uma outra cidade, uma cidade bem menos forte, bem fraca, pode-se dizer, em comparação a Jericó, que é a cidade de Ai. Nem precisaria de todo o efetivo do povo hebreu para conquistar essa cidade. Mas mesmo assim, o povo hebreu foi vencido e tiveram que fugir de Ai. Ai venceu o povo hebreu. E Josué foi consultar a Deus o porquê disso ter acontecido. Por que eles venceram uma cidade poderosa como Jericó e acabaram caindo diante de Ai? E aí foi revelado a ele por Deus que tinha pecado no meio do povo. Havia pecado no meio do povo. E se for falar nos tempos de hoje, podemos dizer que houve uma investigação, falando agora de uma forma como policial, houve uma investigação para se descobrir quem havia pecado e o que havia acontecido. E chegaram até Acã. E chegando a Acã, ele confessou que realmente ele pecou e pegou essa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos. E aqui nós vemos como que o pecado entra nas nossas vidas. Aqui nós vemos como o pecado entrou na vida de Acã, que diz aqui que ele viu esses objetos e cobiçou-os. E o pecado na nossa vida não é diferente hoje. Começa com um olhar, começa com uma cobiça, e nós cobiçamos, e vamos lá e entramos em ação e praticamos o pecado. E a terceira parte que vem, que a gente vai esconder esse pecado,
diz aqui que ele escondeu todos esses objetos no meio da tenda dele. Ele escondeu. E muitas vezes nós achamos que escondemos o nosso pecado. Podemos esconder das pessoas, podemos esconder de nossos familiares, mas não iremos conseguir esconder de Deus. De Deus nós não conseguimos esconder os pecados. E aqui nós vemos que o pecado de Acã veio à tona. E as consequências foram terríveis. As consequências a Acã foram terríveis. Mas falando de como o pecado entrou na terra, também não podemos deixar de falar de Adão e Eva, que foi o começo de tudo. Foi o começo do pecado. Que Deus disse para Adão e Eva: desta árvore não comem o fruto, podem pegar o fruto de qualquer outra árvore do jardim do Éden, mas desta árvore vocês não pegarão. Mas mesmo assim, tendo somente um mandamento de Deus, somente um, porém, desta não pegue, eles acabaram caindo ali. E também diz na palavra de Deus, está escrito em Gênesis, lá no capítulo 3, se não me engano, que Eva disse que era bonita aquele fruto. Aquele fruto era atraente aos olhos. E agora uma pergunta: o que tem nos atraído? O que nós estamos cobiçando? Porque nós sabemos que o pecado é uma coisa que satisfaz a nossa carne. O pecado é algo que é bom para a nossa carne, para o nosso corpo. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém queria. Se o pecado não fosse atraente, ninguém iria pecar, porque era ruim. Mas todos nós sabemos que o pecado é ruim, mas ele é atraente. Ele é atraente. Nós sabemos que está escrito lá em Apocalipse 20:10. Apocalipse 20:10 diz que o enganador, o sedutor, diz que o inimigo é enganador, ele é sedutor. Ele nos seduz para que nós venhamos a cair em pecado. Nós sabemos que também Davi caiu em pecado através do seu olho. Diz lá em 2 Samuel, se não me engano, Samuel 11:2, eu acho que é Samuel 11:2, diz que ele viu do terraço, era para ele ter ido à guerra juntamente com o seu povo, conduzindo o seu povo à guerra, mas ele ficou em casa. E ele viu do seu terraço uma mulher se banhando no terraço. E isso atraiu ele, o olhar dele, a cobiça dele. Isso atraiu ele, porque ela era uma mulher bonita. E ele acabou pecando. E nós sabemos também, se você sabe a história de Davi, você sabe que também isso trouxe consequências terríveis para ele, para sua família, muitas consequências. O pecado continua trazendo consequências horríveis para nós. E o que é pior, o pecado não traz consequências somente para nós que pecamos. Muitas vezes o pecado traz consequência para nossos familiares, traz consequência para os nossos bens, e nós acabamos perdendo coisas devido à escolha errada que fazemos, devido a nós ter cedido a uma tentação, a uma sedução. Nós cedemos e nós recebemos a consequência de nossas escolhas, de nossos atos. Nós sabemos que o que nós plantamos hoje é o que nós iremos colher amanhã. Se nós plantamos coisas boas, nós com certeza iremos colher coisas boas. Mas se plantamos algo mal, nós iremos colher coisas más. Nós sabemos que Davi colheu coisas ruins para a sua família. Na sua família, teve muitas tragédias. Teve irmão matando irmão. Teve irmão cometendo incesto. Nós sabemos que tudo isso é a obra da consequência do pecado. E diz na palavra de Deus que nós devemos se abster de todo o mal. Está lá em 1 Tessalonicenses,
5:22, abstende-se-vos de toda a aparência do mal. Se nós vemos que algo não irá fazer bem a nós, não irá fazer bem a nossa família, a nossa vida, nós devemos deixar de lado isso. E muitas vezes, como eu disse, essas coisas que são más, têm uma aparência do mal, mas a aparência aos olhos pode ser uma aparência boa, uma aparência bonita, pode ser algo que vá nos atrair, mas nós sabemos que é pecado. E nós sabemos que é pecado porque nós temos o Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo nos avisa. O Espírito Santo nos mostra que é realmente errado. Mas muitas vezes nós, seres humanos, nós que se dizemos cristãos, nós somos rebeldes e mesmo assim se deixamos atrair por isso e caímos do pecado. O Espírito Santo, ele nos avisa, ele faz a sua parte e diz: meu filho, não faça isso. Mas mesmo assim, nós acabamos caindo. E neste momento, nós vemos que as consequências podem ser terríveis para nossas vidas, as consequências podem ser ruins para as coisas que nós temos. Nós vimos ali que Acã, dessa consequência desse pecado dele, de pegar essas coisas que não deveria fazer, pegar, atraiu para ele a maldição. Diz que ele foi apedrejado juntamente com todos da sua família, e os seus bens também, seus animais, foram apedrejados. Você veja, o erro dele trouxe maldição para a família toda. E assim é que é o erro, o pecado traz maldição para a nossa vida. E eu deixo aqui uma pergunta: o que tem te atraído? O que está te atraindo nesse momento? Se for algo que não é agradável a Deus, se for algo que não vai trazer benefício para nós, ou seja, edificar a nossa vida cristã, então nós devemos deixar de lado, nós devemos renunciar a essas coisas, renunciar a todo o mal. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E eu repito, muitas vezes o mal não tem uma aparência feia, tem uma aparência bonita. Por isso que nós devemos nos policiar, cuidar, para que lado nós estamos olhando, ou com que intenção nós estamos olhando. Nós devemos sim deixar que o Espírito Santo esteja nos instruindo, direcionando as nossas vidas, E esta é a conversa que eu queria ter com você neste momento. É o que Deus tem falado conosco. Nós gostamos muito de falar sobre bênçãos, gostamos muito de falar sobre a bondade de Deus, mas nós temos que falar também do pecado, de coisas que nos afastam da presença do Senhor, de coisas que vão fazer com que nós venhamos a atrair para nós e nossos familiares a maldição e o mal. Será que não é esse pecado que está atraindo este momento que nós estamos vivendo hoje, que é um momento de pandemia, esta crise? Será que não é o pecado que está atraindo isso? Então nós devemos pensar realmente no que nós estamos fazendo, no que nós devemos renunciar, e é renunciar a toda a aparência do mal. Eu quero aqui neste momento pedir para que você feche seus olhos. Eu vou fazer uma breve oração para cada um de nós, pelo fortalecimento do Senhor em nossas vidas, porque somente nós, com a nossa força, nós não vamos conseguir vencer o pecado. Vamos pedir a direção de Deus e a fortaleza de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me apresento a Ti, Senhor. E apresento toda a minha casa, toda a minha família e todos que estão neste momento ouvindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar o Seu Espírito Santo para direcionar as nossas vidas. Fortalece-nos, Senhor, esteja com as Suas mãos sobre nós, Pai.
nos dando força para renunciarmos a todas as investidas do mal, as investidas do inimigo, e que possamos realmente escolhermos o que é melhor para cada um de nós, e o que vai atrair para nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, o que realmente edifica, Pai. Livra-nos, Pai, livra-nos de todo o mal, Pai, e fortalece-nos, Deus, para que não venhamos a pecar, não venhamos a desagradar o Senhor, por nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Irmão Luiz, gostaria de te agradecer pela palavra de hoje e que nós realmente possamos entender o caminho do pecado e as consequências que o pecado traz não só para nossas vidas, mas como também para as pessoas que estão ao nosso redor. E que da mesma forma que Deus falou forte nas nossas vidas, Deus quer falar com algum amigo seu, com algum parente. E eu gostaria de convidar você a ir ao nosso canal no YouTube, se inscrever no nosso canal e nesse vídeo que já estará disponível lá para você reassistir, para que Deus te fale algo novo. Porque Deus, a cada vez que a palavra dele é dita a nós, algo novo é nos revelado. Então que você possa assistir, comentar o que Deus falou no seu coração e que você possa compartilhar para algum amigo, para algum familiar, porque eu creio que Deus tem algo grande a falar com outras pessoas junto, da mesma forma que ele falou conosco. E eu te espero no próximo Papo de 15.